a sua Bíblia no livro do Pregador. Isso é pegadinha. No livro do Pregador. Alguém sabe qual é, não? Gacha. Então, o livro do Pregador é o livro de Eclesiastes. É quase que 100% de garantia que foi o sábio Salomão em que escreveu esse livro. Então vamos abrir lá no capítulo 3. E a gente vai ler do versículo 1 até o 13. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, do 1 ao 13. Existe tempo para tudo e para todas as coisas debaixo do céu. Amém? Todos acharam? Todos ligaram? Amém. Amém. Então diz assim, versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, essa você tira, tá? E tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar ou de ganhar, né? E tempo também de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, ou de odiar, né, em algumas versões, tempo de guerrear e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Viu o trabalho de Deus, que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que se alegrar e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de falar com você nessa noite a respeito das fases da vida. Fases da vida. Eu geralmente dou uma colocada no tema que eu tô me propondo a pregar no YouTube para eu ver o que aparece, né? Então tem várias lá, tá? Eu não assisti nenhuma, espero não estar repetindo nada, né? Mas vamos lá. Eu gostaria de falar sobre fases da vida, tá bom? Olha só, no mundo, a gente sabe, existe um padrão, né, para a sequência que acontece com todos nós. É claro que, com algumas raras exceções, essas coisas não acontecem dessa forma ou nessa ordem, né? Mas na grande maioria das vezes, com a grande maioria das pessoas, é essa sequência que acontece. Então a gente nasce, a gente cresce aí, a gente passa pela infância, e a psicologia infantil diz que as crianças recebem mais ou menos 40 mil nãos até os 7 anos de idade. Já pensou? Então essa é a infância da galera. É por isso que você é traumatizado quando você recebe um não. Seja um não de Deus, seja um não da vida, seja um não de um amigo, ou da onde quer que venha, o não sempre é ruim para nós, né? Vai ver por isso, é porque a gente ouviu tanto que você está gritando, chega de não, um pouquinho de sim, por favor, né?
Depois a gente passa para a adolescência, período onde a criatividade floresce. Alguns se tornam extremamente rebeldes, né? Foi o meu caso. A gente sonha muito, né? A gente é o tempo assim que a gente gosta de sonhar alto. Eu vou ser um rockstar. Eu tinha umas paradas assim, entendeu? O outro quer ser jogador de futebol, o outro quer ser um cantor, um musician muito famoso e por aí, né, sucessivamente. Então a gente sonha muito. A gente parece que vive quase num mundo paralelo, alienado da realidade, não é verdade? Não sei se com vocês foi assim ou está sendo assim. E a gente fica muito esquisito, né? Esquisito pra caramba. Porque você inventa umas modas assim estranhas. Você também, o seu próprio corpo, né? Porque você está se descobrindo. É pelo que nasce, é espinha que vai esculhambando com a pele da gente. E outras coisas que vão acontecendo. Então a gente vai ficando esquisito. E a gente não sabe exatamente quem nós somos e o que a gente realmente quer para a nossa vida. Não é assim? Depois a gente, né, nesse processo, é lógico, a gente está estudando e a gente começa a pensar em encontrar uma profissão, algo que vai nos dar um retorno, algo que vai dar um sustento para nós, né? E para vocês, né, e para nós que somos cristãos, principalmente aqueles que são mais assim, eu diria, que se envolvem mais, começam então a já desenvolver o seu chamado e também o seu ministério. Então, mais ou menos essa sequência aí. Depois vem a juventude, né? Enquanto que a grande maioria, né, tá nessa fase aí, que quase na grande maioria achamos que somos assim, insuperáveis, né? Somos imortais. A gente acha que a gente pode fazer tudo, né? Não vou citar nomes, né? Mas tem alguns que são um pouquinho mais que os outros, né? Mas a gente tinha um rapaz aqui, um jovem, que ele amava assim o perigo, né? A gente ia pular, o Gustavo sabe quem que eu estou falando. A gente ia pular da pedra, já tinha uns 20 pés mais ou menos, 30 pés, mas não era suficiente, tinha que arrumar uma árvore com mais umas 15, você entendeu? É sempre um challenge, é sempre um desafio maior, porque a gente acha que é isso aqui, cara. A gente acha que nada vai superar a gente. A gente acha que a gente é imortal, né? Por isso que alguns, no meu caso, né? Por exemplo, eu amava fazer racha de carro, né? Fazer pega e tal, e speed, velocidade, e você acha que aquilo ali não tem perigo nenhum, você acha que você é imbatível, que se sofrer um acidente, você vai só sacudir a poeira e falar, vamos para a próxima, né? Doce ilusão. E a gente acha então que vai conquistar o mundo e vai mudar o mundo. Mais uma ilusão aí, né? A gente pode contribuir sim. E daí, nesse processo, a grande maioria começa, né, naquela façanha de procurar alguém, né? Eu preciso de alguém, preciso de uma gatinha, eu preciso de gatinho para me chamar de meu, de mim, né? E aí começa, alguns mais intensos, os outros assim mais Salmos 40, esperei confiantemente no Senhor, né? E ele se inclinou para mim, né? Mas outros assim já começam, né? Como tinha um rapaz aqui que passou um período na igreja, que ele falava assim, encontrar a mulher perfeita tá difícil, mas a busca tá ótima. Ai, Jesus amado, só a misericórdia, não é? E depois vem a fase adulta, a gente fica bobo e casa. Já ouviu essa expressão? É brincadeirinha, né? A gente fica adulto e se casa. E aí vem os filhos. E até a psicologia diz que mais ou menos aos 33 anos de idade você adquire a sua maturidade máxima aí. E depois você só adquire experiências
e algum tipo de conhecimento. Mas a nível de maturidade, você chega aí com uns 33 anos, alguns com 2, 3 anos de diferença, né? Para cima ou para baixo, né? E então eu tenho uma notícia para você. Se você chegar aos 33, 35 anos sendo um Zé Mané, você vai ser um Zé Mané até morrer, tá? Então procure trabalhar assim a sua vida, a sua maturidade, o seu coração, as suas emoções, para que você seja uma pessoa assim, bem esperta e abençoada nessa fase, para que você possa caminhar. E depois a gente tenta comprar uma casa, né? O pessoal já fala, né, aquela frase que quem casa quer casa, né? Então é a sequência do ser humano. Como eu disse, pouquíssimas, raríssimas as exceções. Eu já conversei com jovens que disseram assim: pastor, eu nunca quero me casar. E eu acho que tem coisa para ser curada aí. Sem dúvida nenhuma. Porque Deus criou o ser humano para viver esse ciclo. Tá bom? E aí, depois que você passa dessa fase aí, você procura uma estabilidade profissional e financeira. Que é quando você quer sossegar mesmo. Fala, poxa, agora eu quero poder pagar minhas contas, eu quero poder viver bem em família, eu quero criar meus filhos, eu quero poder ter um carro bom, eu quero poder tirar umas férias de vez em quando, né? Muito importante. E viver mais tranquilo, sem esse desespero, tá faltando dinheiro, tá faltando isso, tá faltando aquilo, né? Então você busca essa estabilidade. E depois é interessante, que eu estou quase nessa transição, você começa a viver esse ciclo todinho, mas aí observando seus filhos. Porque são eles que vão entrar nesse processo. Você está entendendo? Então, mais ou menos é isso aí, o resumo da vida, né? E eu queria falar aqui, por que eu li esse texto, né? Eu acho que nada mais propício para falar das fases da vida do que falar a respeito do tempo. Que existe um tempo certo para todas as coisas, para todo o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? E tudo, preste atenção, o tempo, ele tem que ser no tempo correto. Porque você antecipar vai te causar problemas, vai te causar consequências. Se atrasar demais, da mesma forma. Então precisa ter um tempo correto. Amém? E é por isso que a gente precisa estar ligadaço em Deus. É por isso que a gente precisa estar com uma comunhão tremenda com Deus, para que as coisas aconteçam na hora e na maneira certa. Amém? Amém. Glória a Deus aí, para aqueles que estão vivos, né? Participantes. Né? Então esse é o resumo da vida. Como eu disse, claro que com as suas nuances, né? E com as suas diferenças. Acontece diferente para todo mundo. Às vezes acontece em períodos diferentes para cada um. Mas o resumão é isso aí. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você aqui, vamos colocar assim, trazendo uma lição para a nossa vida, baseado nesse resumo e também nesse texto que a gente acabou de ler, que tudo tem o tempo certo para acontecer na nossa vida, para que cada propósito aconteça. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é que tudo tem o tempo certo, e em cima disso eu quero dizer para você: não se precipite. Precipitação é uma coisa que normalmente produz consequências ruins na nossa vida. Todo mundo entende o que é precipitação? Não? Tá bom. É você forçar uma realidade para que ela aconteça antes do tempo. Tá? Então não force a porta. Entendeu? Se você, por exemplo, é a mesma coisa que é legal, né? Uma pessoa tirar a drive license com 16 anos de idade. Então não adianta você forçar a barra e querer tirar com 14. Uma pequena observação. Né?
Eu não vou falar de idade para namorar aqui, porque cada um, e cada pai, cada mãe tem uma mentalidade, né? Eu tenho assim comigo, que você precisa ter alguns, vamos dizer assim, critérios para que você possa começar a namorar. O ideal, né? Seria pelo menos você ter um trabalho e poder pagar um lanchinho para a moça, né? No começo é aquela, vamos rachar a conta, vamos dividir, né? Você paga a sua, eu pago a minha, ou eu pago a sua hoje, e quando eu não tiver, você paga a minha, né? E um carrinho também, né? Principalmente aqui, que a gente depende tanto de carro para se locomover. Então eu diria, se você tiver essas duas coisas aí, já você pode começar a pensar, mas não força não. Não pense que, agora eu tenho um carro, agora eu tenho um trabalho, então tá faltando a moça. Espera, ou tá faltando o rapaz, né? Espera um pouquinho. Por que a precipitação é ruim? Eu vou dar 3 exemplos bem breves para vocês aqui. Precipitação. A gente vê a história de Abraão, logo no início, no livro de Gênesis, e você vai perceber que Abraão não esperou o filho da promessa. Ele não aguardou Isaac, que era sorriso, significava sorriso, alegria, no tempo certo. Espera, né? E eu sei, você sabe o quanto é difícil esperar. É um desafio para qualquer um esperar. Talvez para outros, dependendo do seu temperamento, seja ainda muito mais difícil, que também é o meu caso, né? Eu sou colérico com sanguíneo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar temperamento, mas uma pessoa colérica com sanguíneo é assim, ó. Vamos, gente, vamos, tem que acontecer agora, vamos, bora. Não dá para esperar não, entendeu? E aí, para você lidar com a espera, com esse temperamento, Jesus nos ajude, né? Então, o que aconteceu? A própria Sara deu uma ideia para Abrão, né, na época, vamos resolver a parada. Você se deita com a minha concubina, com a minha auxiliar, a minha ajudante, ou como é que você queira chamar aí, né? E você tem um filho com ela e resolve o problema. E aí que foi ao contrário, né? De resolver o problema, criou-se um problema que a gente vive a consequência dele até hoje, que são os muçulmanos contra Israel praticamente. Você está entendendo? Por causa de Ismael, por causa de uma precipitação. Você quer ver uma outra história que para mim é mais uma que explica para nós o perigo da precipitação? Foi quando o rei Saul estava esperando o profeta Samuel chegar. E diz que o povo começou a pressionar Saul. Vamos, você precisa sacrificar, cara. A coisa precisa acontecer, vamos. E ele não esperou, sacrificou no lugar do profeta e sacerdote Samuel. Quando Samuel chega, foi um dia depois, olha só, por causa de um dia. Samuel fala o seguinte, olha, Saul, Deus está te dizendo que porque você fez isso, Deus te rejeitou. E ele diz mais ainda, ele fala, ainda hoje Deus confirmaria o teu reinado para sempre. Você está louco, bicho? Você perder a sua unção de rei porque você não esperou mais um dia. Não é tenso? Não é sério? Então, espera. Tenha calma. Make sure que é o tempo certo. Olha só um outro exemplo, mas aí é um exemplo positivo para nós. Quando Jesus foi tentado em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, uma das coisas que o diabo disse para Jesus foi, olha aqui, Jesus, tá vendo os reinos desse mundo? Tudo isso eu te darei se você prostrado me adorar. Olha a proposta, hein?
Jesus, naquele momento, ele tinha o livre-arbítrio para falar assim, eu topo a parada. E ele ia ser o rei e dominar sobre todas as coisas. Mas Jesus entendia o tempo dele. Ele falou assim, não, meu chapa. Somente ao seu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Aí você pula para Apocalipse e você vê lá que depois que Jesus passou por todo o processo, passou pela cruz, morreu, ressuscitou, aí quando chega lá em Apocalipse diz assim, e agora, olha que louco, e agora todos os reinos desse mundo vieram a ser do seu Cristo. Não é louco? Uma coisa que foi proposta para ele lá atrás, que se ele tivesse aceito a proposta, ele tinha se encalacrado, né? Encalacrado, tinha se enroscado, tinha se ferrado. Ele ia dar uma legalidade para o diabo, ele até poderia sim, vamos dizer que o diabo concedesse para ele essa autoridade, mas acabou. Você está entendendo o quanto que é sério isso? O quanto que a gente precisa estar em comunhão com Deus, o quanto que a gente precisa perceber, não, isso aqui não é no tempo de Deus. Você está entendendo? Porque se você perceber, as soluções do diabo, elas são temporárias. Ela pode até sim ser uma coisa que vai resolver o seu problema na hora. É paliativo, é temporário. Por exemplo, na tentação mesmo, o diabo fala assim, olha, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus poderia ter feito? Sim ou não? Claro que sim. Aí ele ia resolver um problema o quê? Temporário. Por quê? Ele ia ceder uma tentação, ele ia se alimentar, ia matar a fome dele, mas e aí? Daqui um dia, meu chapa, a fome está de volta. Você está entendendo? Então, ó, take it easy, meu filho. Espera o seu tempo, tá bom? Então, a primeira coisa, tudo tem o seu tempo certo para cada propósito que aconteça na sua vida. Não se precipite. Não force a porta. Espere. Peça a Deus por sabedoria e discernimento. Eu sei que discernimento é uma palavra que alguns talvez não entendam direito. Mas discernimento nada mais é do que obter entendimento, clareza de algo. Amém? E Deus, ele pode fazer isso com certeza. Porque Deus, uma das qualidades, dos atributos de Deus é a onisciência. E dentro da onisciência existe a presciência. Ou seja, Deus, ele sabe antes que aconteça. Então, quando você observa alguma coisa na sua vida e você se aproxima de Deus e pergunta, Deus, isso é para mim agora? Eu estou no tempo certo? Pergunte para Deus. Invista tempo em oração. Olha aqui, ó. No pray, no gain, mano. Você tem que orar. Entendeu? O povo está acostumado só com no pain, no gain. Não. Se você não orar, não tem ganho, não. Você está entendendo? Então, eu queria te incentivar a você fazer isso. Se você tem dúvida a respeito de alguma coisa que está na sua frente, que está sendo proposta a você, comece a orar, pergunta para Deus. Deus, é isso mesmo? É essa porta? É esse trabalho? É esse curso? É essa pessoa? Pergunte a Ele. Amém? Falei tanto aqui que até desligou o negócio. Então, a primeira coisa, não se precipite. Tudo tem o seu tempo certo. Tá bom? E uma frase aqui para você. Coisas certas e boas em tempos errados podem se tornar em maldição. Olha só. Coisas boas e coisas certas no tempo errado podem te prejudicar e muito. Tá bom? Em segundo lugar, um outro ensinamento é que nós viveremos tempos diferentes em nossa jornada.
Você precisa ter clareza disso. Você precisa entender isso. A sua vida não vai ser um mar de rosas o tempo todo. A sua vida não vai ser alegria, alegria o tempo todo. A sua vida não vai ser ganhar, ganhar, ganhar o tempo todo. Você está entendendo? A sua vida não vai ser só conquistas, vitórias e tudo está dando certo. Você está entendendo? A vida é assim, meu irmão. Tem oscilações tremendas. Tem dia que você está aqui em cima, ó, todo alegre, todo excited, tá tudo dando certo, tudo funcionando. Você colocou algumas metas e sonhou com algumas coisas, estabeleceu alguns propósitos na sua vida e você muitas vezes vai ver se concretizando, acontecendo na sua vida. Mas muitas vezes, talvez, eu não quero te deixar triste, mas na maioria das vezes é o oposto. Entendeu? Porque se você viver alegrinho o tempo todo, meu filho, eu vou ter que dar um medicamento para você, porque alguma coisa está errada. Entendeu? Você está meio butantão da cabeça. Porque não tem como. Jesus, ele disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus também disse, o diabo, né? Ele veio para roubar, matar e destruir. Ali o contexto é falando dos pastores maus e ruins, né? Mas a gente transfere para o diabo esse texto, porque combina com ele. Ele veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que ele foi homicida desde o início, então, né? A Bíblia diz que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, então enquadra para ele. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Mas então é importante você viver a sua vida com essas certezas. Primeiro, tudo tem seu tempo, para que cada propósito aconteça na minha vida. Em segundo lugar, vamos viver tempos diferentes em nossa jornada. Aqui passando rapidamente, ó, tem tempo para viver e morrer, para plantar e colher, como eu disse, matar e curar, não mata ninguém, tá? Às vezes tem que matar uns mosquitos, só é o máximo que você é liberado para fazer, tá? Para derrubar e para edificar, para chorar e para rir. E olha só que bacana isso aqui. Ele fala chorar e rir, ou seja, é um nível, certo? Aí depois ele fala assim, olha, de prantear, que é um estágio mais tenso, né? É gritar, é desesperador. E também de saltar de alegria. Então tem hora que é só para rir, mas tem hora que é, caraca, moleque! Né? Fluminense ganhou, poxa, legal. Aí no outro domingo, pau, perderam. É assim, você tá entendendo? Teu pai mostrou as fotos lá? Do cara da casa que eu trabalhei, não? Não. Depois eu te mostro aí. É porque o cara é alucinado com o Fluminense, tem camisa autografada, um monte de coisa. Desculpa aí. Mas é porque tem tempo de alegria e de tristeza, você está entendendo? Olha só, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. E esse saltar de alegria, ele está relacionado até você dançar. Sabe quando você fica assim, entusiasmado mesmo, muito faceiro. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Aqui está relacionado, né, a você limpar a terra, né? Então você ajuntava as pedras para você limpar a terra para plantar, ou se não para edificar e construir alguma coisa. Então, só um detalhe aí. E uma coisa que eu achei interessante no comentário aqui, diz assim, embora tudo esteja sob o controle de Deus, a concretização e a realização dos propósitos inclui também o nosso esforço. Amém? Então, o teu propósito, as tuas metas, os teus sonhos podem até andarem conjuntas com a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. Mas vai exigir sim o seu esforço. Amém? Vai exigir a tua parte. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Você tem um sonho em se formar, em tirar um degree qualquer. Meu irmão,
muitas vezes Deus vai confirmar no coração, é essa área mesmo que eu quero que você estude, que você vá em frente. Agora vai depender do seu esforço, meu chapa. O negócio não vai cair do céu, olha o seu diploma aqui, e por osmose você aprendeu tudo que tinha que aprender. Não rola, não rola. Entendeu? Sinto muito te dizer isso aí. Aí, olha só, tempo de abraçar e tempo de afastar. Isso para quem é casado precisa aprender. Entendeu? Tipo, hoje, assim, eu e minha esposa estamos num tempo de afastar. Aconteceu um negócio ontem, a gente falou assim, fica mais para lá, eu fico mais para cá. Entendeu? Porque senão a gente pode falar assim, tempo de matar e tempo de curar, né? É perigoso. Então é melhor só afastar, né? É mais sábio. Essa zoeira, hein, galera? Ó, tempo de abraçar e tempo de afastar, tempo de buscar, ou seja, tempo de ganhar, e tempo de gastar. Meu irmão, isso é um outro ensinamento para nós. Você não vai ganhar o tempo todo não, cara. Tem hora que você vai perder. E isso em qualquer área ou âmbito da sua vida. É assim, não tem jeito. Eu estou mais curioso com o negócio de shares que fala, né? De você mexer com, como é que é? Stock market, né? Cara, você não vai só ganhar. Se você entrar nessa praia aí, ó, o negócio é assim, ó. Um dia você vai ganhar, outro você vai perder. Em tudo é assim. Né? Eu sou o King of FIFA. Entendeu? De vez em quando eu perco. De vez em quando eu perco. Porque eu parece que estagnei, entendeu? E a molecada continua melhorando. Então, né? Mas de vez em quando eu ganho, né, Sérgio? Ah, moleque! Mentira. Mentira, tomou coça semana passada. Ó, tempo de guardar. Ou seja, tem tempo também que você precisa salvar, economizar, né? E tempo de gastar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Não é assim? É importante a gente aprender. Isso aqui é um ensinamento tremendo. Tem hora que é muito melhor você ficar quietinho. Aconteceu uma coisa comigo essa semana. A pessoa chegou, falou um negócio. E aí, eu já sou cara mais velho, né? A gente aprende um ditado. Sabe o que é ditado, né? Um 100. Existe um 100. Né? A maneira que o pessoal fala, uma frase que o povo fala. Né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Né? É sabedoria. Sabedoria, né? E eu falei isso pro cara. Falei, olha, cuidado, hein? Que você pode falar o que você quer e ouvir o que você não tá querendo. Né? Então vamos lá. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer ou de odiar. Tempo de guerrear e tempo de viver em paz. Então até isso vai ter tempo na sua vida que é de luta, cara. Que você tem que sair mesmo e guerrear por aquilo que você quer e por aquilo que você está buscando. Mas tem momento que está tranquilo, está tudo em paz. E a gente tem que entender que não tem nada de errado com isso. Hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu não tenho culpa que eu sou feliz. Entendeu? Eu tenho... Não, sabe por que eu estou falando isso? Sabe por que eu estou falando isso? Porque parece que a gente tem que mostrar que a vida está complicada, está ruim, está difícil o tempo todo. E não é assim. Às vezes você vai viver um fôlego, ó. Tá bom agora. Tá tranquilo. Eu não estou passando por nenhuma luta, um problema, uma dificuldade, nenhuma tristeza. Mas quem conhece meu testemunho sabe. Que eu já contei aqui cada história aqui que, né? A começar com depressão mesmo, com vontade de se matar, de cometer suicídio. Então, assim, o negócio não é uma maravilha o tempo todo, você tá entendendo? Mas quando tá bom, caramba. A gente tem que enjoy. E aí parece que a gente tem medo de falar, tá tudo bem, cara, tá tudo legal na minha vida. Tá tudo maneiro, tá tudo caminhando, tá tudo andando. Parece que é pecado.
Vamos lá? Aí uma coisa que eu quero dar um pouquinho de ênfase para você aqui. Que com esse contexto aqui, e falando das fases da vida, eu quero dizer para você que a gente vai viver muito desconforto. E cada dia mais eu entendo e aprendo, escuta isso aqui, que a coisa que mais vai te ajudar a mudar vai ser o desconforto. Você só muda quando o desconforto se torna excessivo na sua vida. Porque enquanto você está confortável, você não muda. Olha aqui, não estou dando indireta para ninguém. Vou falar de mim. Por exemplo, eu tiro a camisa, aí eu fico no espelho, aí eu me olho e falo assim, rapaz, tem umas gordurinhas sinistras aqui, entendeu? Enquanto aquilo não me incomoda de verdade, de eu ficar desconfortável, eu não vou mudar e não vou assumir uma postura. É sim ou não? É verdade. Enquanto você fala, se eu ajeitar assim, se eu colocar tudo preto, entendeu? Estratégia. Se eu colocar tudo preto, entendeu? Uma roupinha mais larguinha, se dá uma enganada na torcida, entendeu? Você vai levando, cara. Porque aquilo não te causou um desconforto ainda, a ponto de você falar, chega! Enough! Eu preciso mudar essa parada aí. E isso é em qualquer coisa. É gente, por exemplo, que tem medo de dirigir, medo de fazer qualquer coisa. E você tem que falar assim, cara, chega, eu vou enfrentar essa parada aí. Sem acusações. Sem apontar dedo pra ninguém, por favor. Vamos cada um na sua. Tá? Então, mas é uma série de coisas na nossa vida. Por exemplo, eu não quero mais viver ansioso. Eu não quero mais viver roendo unha. Chega, eu preciso chegar a esse ponto de desconforto que eu falo assim, Jesus, me ajuda a sair dessa praia aqui. Me ajuda a sair dessa realidade. Eu não quero isso pra mim. Você tá entendendo? Então a nossa vida nunca vai ser uma mesmice. Sempre vão acontecer coisas novas e diferentes. E momentos diferentes virão. Alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, conquistas e perdas, provisão, mas também necessidades, coisas boas e coisas ruins, dias legais e dias muito chatos. A nossa vida nunca será uma mesmice. Se você está aí na sua ilusão, na sua utopia, na sua bolha, achando que um dia tudo vai ser maravilhoso na tua vida, meu chapa, sinto muito, viu? Você não é Alice no País das Maravilhas, tá? Isso é só para quem tem referência, tá bom? Olha só que interessante. Todos nós, como eu disse, buscamos sim por conforto e por estabilidade. É o objetivo de todos nós. Amém? De caminhar em direção a isso. Eu quero me estabilizar. Eu quero chegar a um ponto em que eu vou viver mais tranquilo. Eu quero uma estabilidade. Eu quero um conforto. E olha só, eu já citei essa frase várias vezes, mas Martinho Lutero disse o seguinte, que a estabilidade é o maior inimigo da fé. Porque quando tudo está legal, quando tudo está bem, você não precisa de fé. Agora, quando as coisas estão acontecendo, o pau está quebrando, e que você olha e fala assim, é só Deus na minha vida. Ou eu tenho fé, ou eu estou ferrado. Né? Fé e ferrado, né? Tá. Mas eu quero te dizer o seguinte, que é só através do confronto, do conflito, das crises e da adversidade das perdas que você vai crescer.
Eu ouvi essa frase essa semana, achei muito legal. O sucesso inspira, mas o fracasso ensina. Amém. O fracasso, o sucesso, você observa alguém e olha a trajetória de alguém com sucesso, pô, aquilo te inspira. Que maneiro. Olha da onde que o cara saiu, olha o que ele conquistou na vida dele. Mas o fracasso é o que vai te ensinar, cara. É o que vai te dar bagagem. E na grande maioria das vezes, essas pessoas que têm sucesso hoje, elas já fracassaram e muito. Então vamos lá. De novo aqui, nós só mudamos quando alguma coisa produz em nós um desconforto excessivo. Olha só o que John Maxwell disse. Nada confronta mais a vida de alguém do que a adversidade. Quando você está vivendo a adversidade, cara, você sabe que você precisa se posicionar. E falar assim, ou eu parto para cima e venço essa parada, ou essa parada aí vai me destruir. É assim que funciona. Tudo aquilo que me tranquiliza ou leva ao conforto me afasta do sucesso e do crescimento. Vou repetir. Tudo aquilo que me tranquiliza ou leva ao conforto me afasta do sucesso e do crescimento. A crise revela quem você é e o desafio te transforma e te tira da zona de conforto. Olha só o que fala Provérbios 24:10. Quem é fraco em uma crise realmente é fraco. Quando a crise te abate, meu chapa, aí é que a gente vê quem é quem. Se você vai ter a palavrinha da moda hoje, resiliência, né? A capacidade de suportar adversidades, dificuldades e lutas, né? E essa aqui, só para descontrair um pouquinho, e antes de eu entrar, eu quero dizer assim que você tem toda a liberdade do mundo. Eu não precisaria estar dizendo isso para você, mas você tem a liberdade, toda a liberdade do mundo para acreditar da maneira que você quiser. Mas olha só, agora, hoje em dia, tá engraçado isso, porque nós temos por aí a teologia do coach, né? Não sei quem está acompanhando, já ouviu, já assistiu. Agora é coach para tudo, meu irmão. É coach para sua vida amorosa, para sua vida sexual, para sua vida financeira, para sua vida profissional, para tudo. É coach, coach, coach. E essa desgraça entrou na igreja. Tem muita igreja agora que o coach vai e faz lá. Misturado com uma autoajuda tremenda, misturada com a teologia da prosperidade, que é só palhaço e panaca para acreditar. Desculpa se é a minha franqueza, a minha sinceridade, mas você continue tendo liberdade para acreditar, tá bom? Porque, meu irmão, vou falar uma frase aqui do pastor Clóvis. Ele diz o seguinte, meu irmão, você convive com você. No meu caso, eu vou fazer 45 anos. Eu convivo comigo mesmo há 45 anos. Eu não consegui resolver algumas situações na minha vida. Você acha que um panaca desse, que vem lá do espaço sideral, com 10 passos, vai resolver a minha vida? Só se eu for muito panaca para acreditar. Olha só. A gente quando prega, queridos, e a gente dá vários princípios aqui como eu estou dando. Eu tenho certeza que se você observar esses princípios que eu estou te passando, aplicar na sua vida, vão sim te ajudar. Agora, não vai resolver todos os teus problemas. Outra coisa, funciona com um, não funciona com o outro. Simples assim. Porque cada um vive uma realidade diferente. O que vai acontecer com você amanhã não vai acontecer comigo. Você está entendendo? As oportunidades que talvez você vai ter, talvez eu nunca vou ter. E vice-versa. Você está entendendo? Então as coisas, elas dependem, são interindependentes. Elas dependem de outras coisas, outros fatores. Né? Aí tem a teologia da prosperidade. E como se não bastasse agora, a gente tem que bater mesmo.
tem a teologia da hipergraça. Olha que lindo. Meu chapa, Deus ama o pecador, pode continuar sendo pecador, pode continuar vivendo tudo errado, que Deus vai falar, meu filho, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ah, você... Caramba, bicho. O povo esquece, o povo elimina a Bíblia e só acredita no que quer. Eu gosto sempre de colocar um contrapeso, só citando Romanos 11, 22. Considerai a bondade e a severidade de Deus. Considere a bondade e a severidade de Deus. Quer mais um? Hebreus capítulo 8. Olha, fique esperto. Estou falando já na versão Nelson Honorável. Fique esperto. Porque Deus açoita a todo aquele que recebe por filho. Ele disciplina mesmo. Então não fica achando que Deus, Deus é amor, você é ladrãozinho, pode continuar roubando, que Deus te ama assim mesmo. Você faz isso, faz aquilo, pode continuar. Deus no final, meu irmão, vigia, tá bom? Silêncio. Então eu gostaria de deixar um texto para você aqui a respeito das coisas que você ouve, que foi aquilo que o apóstolo Paulo ele disse em 1 Tessalonicenses 5:21. Ele diz assim, examinem tudo, julguem todas as coisas, mas retenha o que é bom. É o seu papel. Deus te deu sabedoria, Deus te deu capacidades, habilidades e inteligência para você discernir. Isso aqui está certo, isso aqui está errado. E esse cara aí tá me enganando, não tá me enganando. Tava falando por troca, não tá. Você tá entendendo? Considerem, examinem, julguem e retenham o que é bom. Amém? Ou não amém? Amém. Isso aqui é uma coisa que você ouve muito dos coaches, tá? Ele fala que você precisa sair da zona de conforto. Já ouviu essa frase antes? Isso vai acontecer, como eu disse, de uma forma natural. Mas você sair da zona de conforto, e eu me pergunto, cara, eu levei 44 anos para chegar numa zona de conforto, agora o cara quer que eu saia? Não. Não dá. Ninguém entendeu minha piada. Mas se eu posso te dar mais um conselho para você viver melhor. De novo, nada do que eu estou falando aqui vai resolver todos os seus problemas, não. Mas para você viver melhor, sabe o que é? É ter gratidão no seu coração. Amém. 1 Tessalonicenses, do 16 ao 19, diz assim: alegrai-vos sempre. Procure se alegrar sempre. Aí ele continua: orem sem cessar. Continua orando. Não desista de orar. E em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. E aí ele dá mais um conselho: não apaguem o Espírito Santo. Cara, se a gente fizer isso aqui, lindo, nossa vida já vai ser muito boa. Mas olha só o que eu quero falar. A gratidão, ela está diretamente ligada a lembranças. A não se esquecer. Quando você lê o capítulo 8 do livro de Deuteronômio, você vai ver Deus falando por várias vezes. Olha, cuide para que você não te esqueças do que Deus fez. Lembre-se que foi Ele que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão. Se lembre, a gratidão está ligada com a nossa lembrança. Não se esqueças, como diz lá o Salmo, se eu não me engano, 103, não tenho certeza, que ele diz assim: olha, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não esqueça
dos benefícios que você tem em Deus e na presença dele. Isso vai fazer com que você viva em gratidão. E aí eu até eu anotei algumas perguntas aqui, perguntei para o David se ele já tinha agradecido por essas coisas, eu quero te perguntar também. Você não precisa responder, mas quantos de vocês chegaram em casa assim, né, saíram do seu carro, ou se não foram fazer qualquer coisa, e tá lá 106 Fahrenheit. Aí você entra na tua casa assim, 75, 70, e você fala, obrigado, Jesus, pelo ar-condicionado. Ou, nessa mesma pega, você chega na geladeira e pega uma água gelada. Você fala, obrigado, Jesus, pela água gelada. E no dia de frio, o aquecedor tá ligado, e você vai tomar banho, aquela água quentinha. Você fala, Jesus, muito obrigado. Porque se a gente analisar, a gente tem tempo, a gente tem motivo de agradecer o tempo todo. Só que a gente escolhe, infelizmente, olhar para as coisas que a gente não tem. Você está entendendo? Quantos de vocês já assim, ou por causa de trabalho, ou por causa de exercício físico, ou qualquer outra coisa, você deita na cama assim, meu Deus, parece que aquele lugar é o melhor lugar do mundo. Você fala, obrigado, Jesus, por essa cama, por essa casa, por esse carro, por essa comida, por esse tênis, por essa roupa, pelo meu videogame, pela minha televisão, por isso, por aquilo. Seja agradecido. Não permita que o diabo te roube isso. Agradecer pelos seus pais. Tanta gente que não tem pai nem mãe, cara. Eu não conheci meu pai biológico. Né? A história é longa, né? Minha mãe tentou me abortar. Tudo mais. Uma desgraceira que eu vivi na minha vida. E aí, às vezes, você tem lá seu pai e sua mãe. Não são perfeitos. Eu sei disso. Porque você também não é. Como é que faz? É? E às vezes só sabe reclamar. É porque meu pai é isso, minha mãe é isso, não sei o quê. Ou você, cara. Você que sua mãe e seu pai é divorciado. Criado só pela mãe. Meu irmão, ama essa mulher com toda a tua força. Ajude ela. Seja realmente assim, instrumento de Deus para abençoar. E um texto que eu gosto muito, que aqueles que não ajudam os da sua própria casa são piores do que o ímpio e negaram a fé. Isso é uma coisa aqui que volta lá para observe e reter o que é bom. Meu irmão, tem muita gente se iludindo em ser cristão, se enganando mesmo. Tem gente aí até, ó, né? Sandália de fogo, sapatinho de fogo, cheio da unção. Ah, porque tudo é Deus, não tá nem aí com pai e mãe. Você tá entendendo? Deus não tá procurando isso não, meu chapa. Deus está mais preocupado com suas atitudes do que com o que você está apresentando para os outros. Deus está muito mais preocupado com quem você é do que aquilo que você tem. Ou daquilo que você apresenta em ser. Agradecer pela igreja, agradecer pelos amigos, agradecer pela escola, agradeça, cara. Começa a ver a vida assim, com mais motivo de gratidão. Obrigado. Obrigado. Porque se eu sair um pouquinho dessa bolha aqui, que eu vivo, Estados Unidos da América, que tudo é muito fácil, tudo é muito acessível, se eu batalhar eu vou conquistar, eu vou conseguir. Quando você sai um pouquinho, você percebe que 80% da humanidade vive na pobreza. É tenso, né? Tem uma foto que eu já coloquei várias vezes aqui. Seria até bacana. Não vai achar não, né, Bruno? Te mandei há muito tempo atrás.
Mas é uma estatística muito interessante, outro dia eu trago aí, mas falando a respeito disso, falando a respeito de ler, eu não sei quantos por cento da humanidade não leem. Quantos por cento da humanidade não tem água potável, não tem geladeira? A lista vai embora, cara. Você acredita que o nosso Brasil, se eu não me engano, 70% ou 80% do Brasil não tem encanamento? É brincadeira um país igual ao nosso? Olha aí, ó, perfeito. Ah, você é demais. Olha só que lindo isso aqui. If you have food in your fridge, clothes on your back, a roof over your head, and a place to sleep, you are richer than 75% of the world. If you have money in the bank, in your wallet, and you have some spare change, you are among the top 8% of the world's wealthy. Já pensou? 8%. Você é rico, Caleb. Aí, ó. Você está entendendo? Escuta aqui. If you woke up this morning with more health than wellness, you are more blessed than the million people who will not survive this week. Olha que insane isso aqui. If you have never experienced the danger of a battle, the agony of imprisonment or torture, or the horrible pangs of starvation, you are luckier than 500 million people alive and suffering. Olha só aqui que eu ia falar. If you can read this message, you're more fortunate than 3 billion people in the world who cannot read at all. Você vai falar em português? Pode, né? Se você tiver comida na sua geladeira, roupas aí nas suas costas, um teto sobre a sua cabeça e um lugar para dormir, você é mais rico que 70% de todo mundo. Se você tem dinheiro no banco, na sua carteira e ainda tem alguns trocados, você está entre os 8% mais ricos de todo mundo. E se você acordou essa manhã com mais saúde do que doença, você é mais abençoado do que 1 milhão, né, de pessoas que não vão sobreviver essa semana. E se você nunca experimentou o perigo das batalhas, a agonia de estar preso ou torturado, ou de horrible pangs. Pangs é o quê? Dor, né? De fome. Você é mais sortudo que 500 milhões de pessoas que estão vivas e sofrendo. E se você pode ler essa mensagem, você é mais afortunado do que 3 bilhões de pessoas nesse mundo que não podem ler de nenhuma maneira. Vocês querem mais? Tá bom, né? Obrigado, viu, Bruno? Foi bem legal isso aí que você fez. High-tech. Então, vamos colocar de pé. E eu gostaria de orar com você sobre esses 4 tópicos aqui. Eu queria te perguntar qual tem sido a sua maior dificuldade nesses dias. Lidar com as situações negativas da vida, lidar com a espera, com a paciência, com o tempo, discernir e melhorar a sua fase e entender, lidar com os desconfortos da vida, ou de ser mais grato e agradecido a Deus. Feche os teus olhos. Pai querido e Pai amado, Espírito Santo de Deus, Pai, nós te agradecemos muito, nós te louvamos, Senhor, Deus, pelo nosso culto, Pai. Deus, pelo louvor que nós tivemos,
mas também por essa palavra, Pai. A Tua palavra, Senhor, que vem para nos confrontar, que vem muitas vezes, Senhor, ó Deus, para nos edificar. Muitas vezes para, ó Deus, inspirar e ministrar fé no nosso coração. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, Senhor, e suplicamos. Deus, eu amo Romanos 8, Senhor, 26, que diz que é o Teu Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos assiste nas nossas fraquezas. Pai querido, o Senhor conhece o coração de cada um e a realidade de cada um, Pai. O Senhor sabe, Senhor, cada coisa que nós falamos aqui, Senhor, que eles precisam serem ministrados pelo Senhor, ó Pai. Nos ajuda a entender as fases da vida. Nos ajuda a entender, Pai querido, que tudo tem um tempo para que as coisas aconteçam, para que os propósitos, Senhor, se estabeleçam nas nossas vidas. Nos ajuda a entender, Pai, a discernir. Nos ajuda, Senhor, a não nos precipitar, não acelerar as coisas, não apressar as coisas. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Nos ajuda também a lidar com os desconfortos da nossa vida, Pai. Com as coisas negativas. Nós declaramos, Senhor, e expressamos, Senhor, a nossa dependência do Senhor. Porque às vezes olhamos, Senhor, e observamos a nossa vida e achamos que está tão difícil. Mas faz, Senhor, a gente entender e perceber o quanto pior poderia estar se a gente estivesse longe do Senhor. Pai querido, eu oro a Ti, eu clamo a Ti, Pai querido, que em nome de Jesus o Senhor possa nos dar um coração agradecido, Pai. Um coração que realmente observa as coisas à nossa volta e se sente pessoas abençoadas, amadas, cuidadas por Ti, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor, hoje, porque muitas vezes, Pai, não sabemos lidar com essas coisas. Porque muitas vezes somos ingratos, somos egoístas. Nos perdoa, Jesus. Te agradecemos, Pai, porque como um bom pai, um bom pastor, o Senhor nos trouxe essa palavra hoje para nos chamar a atenção e abrir os nossos olhos, Pai, para essas coisas. Que a gente possa cada vez estar mais próximo de Ti, Senhor. Vivendo um relacionamento cada vez mais intenso e radical contigo. Um relacionamento cada vez mais verdadeiro, mais íntimo e mais profundo. Que a gente possa, Senhor, estar cada vez mais conscientes da Tua presença. More aware of Your presence. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa cada um, Deus, que está aqui. Abençoa cada um que está, Deus, nos acompanhando online. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor abençoe e edifique essas vidas para a glória e louvor do Teu nome. Que essa palavra tenha trazido, Senhor, maturidade, entendimento, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Amém e amém e amém. Que Deus abençoe. Se quiser dar um elbow touch aí.